Vamos falar sobre os direitos do autista? O assunto de hoje é venda de carro adquirido em nome do menor. A gente já falou no outro vídeo que nós podemos comprar carro com isenção de impostos em nome da pessoa deficiente, em nome do nosso filho, independente da idade. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena você assistir, porque ali a gente dá todas as explicações. É um processo um pouco chatinho, tem uma série de detalhes, mas que vale muito a pena. Afinal de contas, a gente compra o carro com quase 30% de desconto, e isso é um desconto bem interessante. Só que, quando nós compramos um carro em nome da pessoa deficiente, principalmente se esse for menor de idade, aquilo não nos pertence mais, mesmo que você tenha comprado com o seu dinheiro, o nosso dinheiro como pais. A partir do momento que nós compramos em nome dos nossos filhos, aquilo pertence à criança e nós não podemos nos desfazer desse bem sem que a gente tenha uma autorização judicial. E a gente vai explicar para vocês como que funciona isso. Nós escrevemos até agora mais de quase 25 direitos diferentes que estão no nosso site, autismolegal.com.br, e entre todos eles, o único processo que a gente precisa de um advogado para exercer esse direito é a venda do carro. Então, como que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa da autorização judicial para fazer a venda do carro, porque o menor não pode assinar o documento de transferência. Ele é menor, ele não tem autonomia para fazer a venda desse bem. Então, somente um juiz pode autorizar que esse bem seja vendido. Você precisa juntar os documentos pessoais, o laudo da criança, justificando, colocando ali o CID, o autismo, enfim, ou qualquer outra deficiência que a pessoa tenha, e você vai entrar com o pedido em juízo solicitando a autorização judicial para que você venda esse carro. É claro que você precisa justificar o motivo da venda desse carro. O juiz vai analisar toda a documentação, então você tem que juntar documentos pessoais da criança, dos pais, comprovante de endereço, cópia do documento do carro. Você precisa também colocar o valor do carro, então você pode entrar na tabela FIPE, você dá um Google ali, tabela FIPE, você coloca o modelo, o ano do carro e tudo, e já imprime ali, já te dá o valor de mercado do carro. Isso é importante, é necessário no processo. E você vai explicar o motivo da sua venda. Por exemplo, eu vou falar o que aconteceu com a gente. A gente tinha comprado um carro e a gente resolveu trocar de carro. O primeiro carro já estava em nome do meu filho, ele tinha uns 4 anos quando nós compramos, e agora, no ano passado, a gente resolveu trocar de carro. Então, nós fizemos todo esse pedido e explicamos que a gente estaria vendendo esse carro para comprar um outro carro com isenção, em nome dele e tudo mais. Você pode fazer, por exemplo, o pedido se você for trocar de casa e você precisa comprar uma casa melhor, ou trocar de carro, ou a criança está precisando fazer uma cirurgia, por exemplo, ou a criança precisa de algum tratamento muito complexo e que você não tem condição financeira, a não ser vender esse carro. O que importa é que você precisa justificar o motivo da venda do carro. O juiz, depois de analisar, vai chamar o Ministério Público para que faça parte desse processo. O Ministério Público entra como se fosse o advogado da criança. Todos trabalham para que o menor, que não pode se defender, não seja prejudicada. É óbvio que nós não queremos o mal dos nossos filhos, mas nós sabemos que existem muitas pessoas que não têm uma boa índole e que podem se aproveitar do bem que está em nome de uma pessoa incapaz. Então, nós precisamos explicar o motivo da venda desse carro, desse bem, para que a gente consiga a autorização judicial. Essa autorização judicial é dada através de um alvará, onde o juiz autoriza, no nosso caso, para que meu marido assine o documento de transferência. Então, o juiz autoriza que o veículo seja vendido e que o documento de transferência seja assinado por fulano de tal. Normalmente, os juízes determinam que o valor da venda do carro seja depositado em juízo. Existem alguns juízes que não fazem essa determinação, eles não mandam que seja depositado em juízo isso. Mas a maioria sim, para resguardar inclusive o direito da pessoa deficiente. Então, no nosso caso, nós precisamos depositar esse dinheiro em juízo.
o valor, nós então fizemos a venda do carro, o valor da venda do carro nós depositamos em juízo, e aí quando chegou o boleto para pagar do novo carro que nós adquirimos, a gente apresentou esse boleto em juízo, o juiz dá uma autorização para que esse valor seja sacado através de uma guia de levantamento, e você saca esse valor, você transfere, na verdade, esse valor dessa conta em juízo para uma conta que é determinada, né, com conta de quem for pagar, enfim, esse boleto, e aí você pode utilizar o valor da venda do carro para alguma outra coisa, algum outro bem que beneficie o menor. Depois da venda desse carro, depois que você compra o carro novo, você precisa juntar no processo o documento do carro em nome do menor para que isso tudo seja finalizado e o processo arquivado sem problema nenhum. Quanto tempo demora mais ou menos isso? Aqui em São Paulo demorou de 2 a 3 meses esse processo, que foi mais ou menos o tempo que o nosso carro demorou para chegar na concessionária. Em outras varas, em outras cidades, pode demorar um pouco menos, pode demorar um pouco mais. O andamento do processo depende muito do volume que a vara tem de processos ali para atender, mas é um processo muito simples. Você não precisa gastar com um advogado extremamente competente e muito famoso, porque é um processo muito simples. Se você tiver algum parente, algum amigo que seja advogado, mesmo que ele nunca tenha feito isso, é muito fácil de fazer, porque é simplesmente seguir essas instruções que a gente está dando aqui. No nosso site, tudo isso que a gente tem gravado está por escrito, e a gente acredita que nenhum advogado tenha dificuldade em estar fazendo isso, então de repente vocês podem inclusive ser socorridos por algum advogado da família, algum conhecido que possa fazer isso por vocês. O processo é simples, o processo não demora, mas ele é essencial. Sem autorização judicial você não consegue se desfazer de um carro, de um veículo ou de algum outro bem adquirido em nome do menor. Nós somos o Autismo Legal e nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês a respeito dos direitos do autista.